Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Neemias, capítulo 3. Neemias, capítulo 3. Os 6 da liderança. Neemias, capítulo 3, versículo 1, e assim diz a palavra do Senhor. Então dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, a reedificarem a porta das ovelhas. Consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre dos 100 e a torre de Ananel. Junto a ela edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Azanaã edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas, seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meramote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesazabel, cujo lado reparou Zadok, filho de Baanã. Ao lado destes repararam os tecoitas, os seus nobres, porém não se sujeitaram ao serviço do seu Senhor. Bondoso Deus, em nome do Senhor Jesus, toma as nossas vidas em tuas mãos, ministra o nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Amados, Neemias é tido como um dos grandes nomes quando se fala em liderança, não só na perspectiva bíblica, mas também na perspectiva extra-bíblica. Algumas redes corporativas, alguns empresários têm falado muito sobre os 6C. Da liderança. Isso vai variar muito de acordo com alguns teóricos, e eu não vou falar sobre todos os 6, mas dentre esses 6 da liderança estão conhecimento, coragem, confiança, competência, controle, comunicação, colaboração e comprometimento. Então, um bom líder dentro do ambiente corporativo, dentro da rede empresarial, ele precisa conhecer a sua área de atuação e precisa buscar conhecimento a partir de cursos, a partir de pesquisas, a partir de leituras. E eu penso que na igreja a gente precisa também ter esse cuidado. Se você é líder de adolescente, você precisa conhecer o ambiente dos adolescentes, o discurso dos adolescentes, a fala dos adolescentes, que parece que eles falam uma outra língua, né? E aí você, de repente, você não está conseguindo se comunicar. Você precisa ter coragem. Então o líder não pode ser um líder medroso. E é interessante que nas recomendações do Senhor a Josué, uma das palavras que mais se repete é que Josué precisava ser corajoso. Ele precisa passar confiança. Isso é comprovado. Às vezes as pessoas investem mais confiando no líder, mais do que na proposta do líder. Então eu vou ajudar aquele pastor porque ele transmite confiança, é um homem íntegro, mais do que o próprio fervor na ideia ou no projeto dele. Ele precisa ser competente, ou seja, um bom líder, ele precisa ser habilidoso e competente naquilo que faz. Ele precisa trabalhar o controle. O controle aqui não tem a ver com ditadura, com alguém dominador, mas ele precisa ser alguém que tem metas
e essas metas vão passando por controle em cada fase. Exemplo, eu quero ir daqui para Campina Grande, daqui para João Pessoa, e eu vou estabelecendo controles quanto a isso. E aí eu vou controlando os meus liderados para ver se eles já chegaram no Riachão, como é que foi o desafio, quais eram as dificuldades. E aí eu boto a segunda meta, que é chegar no Cajá, e aí eu vou controlando e ajustando quanto a isso. Ele precisa ser alguém de boa comunicação, porque às vezes os líderes não conseguem transmitir ou comunicar suas próprias ideias. E é interessante que na arte das guerras, e a gente está passando por um agora, a primeira coisa que se faz é cortar a comunicação. Perceberam isso? Então vamos mandar lá uma bomba para uma torre de comunicação, ninguém liga, ninguém transmite, para que as áreas se tornem extremamente incomunicáveis. Então não sei o que é que o exército do sul está fazendo, o do norte, como é que está, se morreu gente, se não morreu. Então a boa comunicação é algo importantíssimo. Colaboração, ninguém faz nada sozinho. Então o bom líder é aquele que trabalha em equipe. Eu estava falando lá na igreja, tem um irmão que ele é coronel da PM, e aí ele disse assim: pastor, o senhor sabe o que é que significa comandante? E eu disse: não, nunca pensei nisso. Ele disse: comandante significa comandar com, ou seja, você não manda sozinho, você comanda com. Então o líder não é aquele que trabalha em equipe, mas em equipe. Então líderes precisam compartilhar ônus e bônus dos seus ambientes de liderança. Então isso começa desde casa. Você está com uma fase financeira difícil em casa, você precisa comunicar isso. Olha, menino, a gente vai deixar de ir para a pizzaria, agora a gente vai comer cuscuz com ovo em casa. E aí você precisa fazer essa comunicação para que depois, o painho é chato, a gente ia para a pizzaria depois do culto e agora a gente não vai mais. Ou seja, você não comunicou devidamente uma realidade, mas agora está melhor. A gente pode ir além da pizza, depois a gente pode até pedir um sorvete. Então a gente precisa comunicar. E outra coisa é comprometimento. Existem líderes que são competentes, mas não são comprometidos. Líder incompetente e não comprometido é um problema sério. Por quê? Porque é aquele camarada que falta no ensaio, é aquele camarada que vem um dia sim, outro não, um domingo sim, outro não, um domingo sim, 8 não. Sabe aquele professor que ele é extremamente habilidoso? Eu tinha um professor no seminário que ele era excelente, mas era uma tragédia quanto à organização. Ele dava uma aula extraordinária. Agora, na parte de secretaria, correção de prova, entrega de caderneta, entrega de prazos, de datas, era uma tragédia. Ou seja, ele tinha competência, mas não era comprometido. Então, o bom líder, ele precisa ter competência. Se eu toco no baixo, eu preciso saber todas as notas, eu preciso estar olhando o vídeo, eu preciso estar interessado em uma coisa, mas eu preciso também ter comprometimento, de chegar na hora dos ensaios, de orar. Então, o líder, ele precisa fazer esse casamento do comprometimento com a competência. Em contrapartida, tem gente extremamente comprometido, mas não tem competência. Então aí é um outro problema que a gente tem. É alguém que quer cantar, mas não sabe cantar. Mas ele insiste que quer, porque é para Jesus, vamos louvar, né? Teve um irmão que foi cantar na igreja e disse: irmãos, eu estou rouco igual uma gata velha. Deu 2 murros no microfone e disse assim: mas é para Jesus, eu vou louvar. Ou seja, como se fosse para Jesus, não precisasse de competência para isso. Então esses são os 6, ou alguns 6 da liderança. Eu não vou falar sobre esses todos, mas eu vou dar 2 cliques em alguns deles para a gente pensar, tá certo? Então eu vou partir para eles. Primeiro C, que é a primeira lição: o líder precisa ser uma pessoa ou um homem de conhecimento. Não restrinja conhecimento aqui à perspectiva cognitiva, mas à percepção. Um líder precisa conhecer o seu ambiente, a sua área de trabalho,
as ferramentas que ele tem. E aqui, amados, o líder precisa ter discernimento para observar. É aqui que a liderança cristã, ela se distingue da liderança secular. Vou usar esse termo por não achar um melhor. Enquanto a liderança secular consegue ver somente o que o olho nu consegue enxergar, a liderança bíblica, a liderança espiritual consegue ver além. Ela consegue ver um pastor, um missionário, quando estes ainda não dá nenhum sinal visível daquilo. Então o líder precisa ter alguém que tem discernimento para ver. E o que foi que Neemias viu? Bem, olhe para a sua Bíblia, deixe ela aberta, deixe sua Bíblia aberta, seu coração também. Versículo 1, a Bíblia diz que ele vê, no todo aqui, ele vê 10 portas queimadas. Versículo 1 e versículo 32, a porta das ovelhas, 3, a porta do peixe, 6, a porta velha, e assim sucessivamente. Ele olha para o seu ambiente de trabalho e vê escombros, vê monturo. Capítulo 1, volte sua Bíblia, por favor. Capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz: disseram-lhe os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão. Veja o que foi que ele viu: grande miséria, desprezo, os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Vem o versículo capítulo 3 e vai dizer quais são as portas que ele viu queimada. Então o líder, ele precisa fazer essa observação, essa espécie de anamnese da liderança. Quando você vai no médico, o médico não vai passando já uma receita. Se ele o faz, é porque ele é um mau médico. O que é que ele vai fazer? Ele vai dizer: o que é que você está sentindo? Aí você diz: eu tive febre. Aí, teve mais alguma coisa? A garganta está inflamada. Não é assim que ele faz? Então, no mesmo processo, o líder precisa fazer esse diagnóstico da sua área que está liderando. Você é líder do louvor? Faça um diagnóstico daquilo que está acontecendo. E a gente precisa ter essa visão. Por exemplo, se você tem um grupo grande na igreja que só chega depois do louvor, isso é um sinal. Que sinal é esse? Que esse pessoal está mais preocupado com a pregação do que com o louvor. Então esse pessoal precisa ser instruído de que o culto é um todo. Existe um outro grupo de pessoas que, quando termina a pregação, independente do horário, vai embora. Eles não estão ligando para a bênção apostólica, nem para os avisos da igreja. Isso é um sintoma. E o que é um sintoma? Esse pessoal está dizendo que a bênção apostólica não é tão importante nem necessária, e nem as dinâmicas da igreja, os avisos da igreja, e o que é que a igreja está fazendo é importante para ele, porque ele está olhando só para ele. Então o líder precisa fazer essa observação. E ao fazer a observação, nós temos aqui uma esquina que abriu. Quando eu olho e vejo o caos, e agora, José? Drummond de Andrade. E agora, José? Porta queimada, miséria, muro derrubado, o que é que a gente vai fazer? E aí, nós precisamos da graça de Deus para não desistir. Porque só observar não é suficiente. Nós temos muitas vezes grandes visionários na igreja, pessoas que têm uma percepção perspicaz, eles conseguem ver, eles conseguem discernir, mas eles não têm a disposição para fazer. Uma vez o irmão chegou na igreja e disse: pastor, o que é que o senhor acha disso? A gente precisa de uma pessoa para receber na recepção, fazendo assim, assim, mas a gente não tem ninguém. Não tem ninguém desde ontem. Hoje é a senhora. Ah, eu não, pastor. Bota outra pessoa. Não foi a senhora que viu? Ninguém viu isso ainda. Então isso pode ser um sinal de que Deus quer usar a senhora. Então, nós precisamos dessa graça
o grande missionário Estude, ele diz: Cristo não deseja pessoas que se contentam com o possível, mas que agarram o impossível. Vou repetir. Cristo não deseja pessoas que se contentam com o possível, mas que se agarram com o impossível. Foi ele também que disse que a obra do Senhor começa impossível, começa difícil, torna-se impossível e então é feita. É Deus. Vivemos numa cultura extremamente inconstante, irmãos, onde muito se começa e pouco se termina. Já observou isso? Quem de nós nunca começou a ler um livro e não terminou? Quem de nós não começamos a aprender um instrumento musical e não terminou? Quem de nós já começou a fazer um curso e não terminou? Quem de nós não já começou a fazer um regime e não terminou? Eu não sei porque em todo canto que eu conto esse negócio, quando chega no regime todo mundo ri. Vou fazer uma anamnese quanto a essa questão. Vem aquela coxinha, vem o coffee break, né? E aí o pastor chega querendo vender receita. Isso é uma tentação. Vivemos numa cultura onde muito se começa e pouco se termina. Casamentos que começam no altar de Cristo, fazendo juras de amor, terminam nos tribunais mundanos da discórdia e da ira. Sansão começou bem, mantendo os seus votos do Nazireu, mas terminou no colo de Dalila e com seus olhos vazados. Davi começou muito bem tocando a sua arca e afugentando os demônios do coração do rei. Começou muito bem desafiando o guerreiro Golias. Começou muito bem, mas esse homem termina mal ao passear nos alpendres de sua casa e flertar com o corpo escultural de Betseba. Salomão começou pedindo sabedoria a Deus e terminou com seu coração pervertido por conta da sedução, da sensualidade das mulheres. Alexandre o Latueiro, Demas, Judas, gente que começou bem, mas não terminou bem. Irmãos, o importante não é como começamos, e sim como terminamos. Quantas lideranças começaram na chama do Espírito, com o joelho dobrado, com a Escritura aberta, com o coração humilde e simples diante do Altíssimo, e terminaram com arrogância, arrotando vaidade e totalmente distante do ideal que um dia começou. O importante não é começar bem, é terminar bem. Combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Vivemos numa cultura inconstante, e além de inconstante, procrastinadora. Sabe aquele negócio depois? Depois eu faço. Amanhã, pastor, agora não. Depois de amanhã. Vou terminar o curso. Vou começar o curso. O menino está pequeno. O menino está adolescente, pastor, agora é que eu tenho que ter cuidado desse menino. A menina vai casar, deixa eu terminar o casamento dela. Chegaram os netos. Vivemos numa sociedade extremamente procrastinadora, e na liderança não é diferente. Amanhã eu começo esse projeto, depois da manhã eu inicio isso aqui, vamos no próximo mês, e o próximo mês se torna próximo ano, e nesse rojão já vai aí anos de projetos engavetados, de projetos esquecidos. Precisamos de discernimento para observar as circunstâncias, mas precisamos de discernimento para observar as pessoas. Volta lá para o capítulo 3.
você vai ver uma lista de nomes aqui difícil de ler. É aquelas porções das Escrituras que a gente é tentado a dar um pulo. A gente chega lá, Mateus 1, não, vou começar no Mateus 2. A gente vai ler Esdras, não, vou dar um pulo ali, é muito nome. Isso aqui, qual é a lição? Isso é uma lição extraordinária. E a lição é que os líderes conheciam seus liderados. Você precisa conhecer as pessoas que estão à sua volta, chamando-as pelo nome. E igreja grande, isso é um desafio extraordinário. Os irmãos devem ter um desafio. A gente já está com um desafio lá na igreja, que na época da máscara, já cria uma blindagem, um distanciamento natural, né? Aí vai chegando gente nova na igreja e você não conhece essas pessoas. E aí você é tentado dizer: ô meu irmão, seja bem-vindo. Não, seja bem-vindo você. Faz 3 domingos que eu venho e eu não vejo é que você. Você que é bem-vindo. Teve um irmão, uma vez chegou o pastor, aí o pastor no elevador disse: rapaz, aí o irmão disse: rapaz, pastor. Aí, você é crente? Sou. Você é crente de qual igreja? Não, pastor, eu sou crente da sua igreja. Olha que constrangimento. Neemias não tinha esse problema. Ele consegue perceber 38 grupos de trabalhos. Ele começa a identificar cada família e a área que as famílias estão atuando. Nós precisamos aprender a identificar as pessoas pelo nome, e não somente pelo nome, saber muitas vezes quais são os dramas existenciais, os problemas familiares. Quantas pessoas aqui, quem sabe, estão com seus entes queridos no hospital, estão com seus filhos desviados, estão com suas despensas vazias, e que por vaidade, por medo, por egoísmo, não conseguem abrir o coração e sofrem e pecam por conta disso também. Aqui ele começa a identificar, e aqui o primeiro C é o C do conhecimento. Ele conhecia a área que ele precisava trabalhar, ele conhecia a circunstância do trabalho e as pessoas. Segunda lição: o líder precisa ser um homem consagrado. Nada na Escritura é acaso. Nós cremos na doutrina da inspiração plenária e verbal das Escrituras. A inspiração verbal nos ensina que cada palavra é a palavra que Deus quer que ela esteja. Deus inspirou palavras e não pensamentos. Veja por onde ele começa a construir ou a reconstruir. Versículo 1: 10 portas estão em ruínas. Olha a primeira porta. E reedificaram a porta das ovelhas. Primeira porta que você precisa restaurar em seu ministério é a porta da adoração. A porta das ovelhas era a porta que passava os sacrifícios para o culto. Nós não vamos começar pela do peixe, nós não vamos começar pela do vale, não vamos começar pela do monturo, nem da fonte, nem a velha. Nós vamos começar pela porta da consagração. Sabe aquela história que a gente quer colocar o carro na frente dos bois? Às vezes na liderança a gente quer fazer isso. A gente quer começar pelo fim, pela igreja cheia, pelo departamento cheio. Isso é consequência. A nossa missão é agradar a Deus, é ter uma vida santa, e deixa que os santos, Deus é quem acrescenta. É assim a ordem. O ministério não começa pela percepção dos olhos, mas na consagração dos joelhos.
O ministério eficaz não começa na percepção dos olhos, mas na consagração dos joelhos. Calvino escreveu: o primeiro fundamento da justiça é, sem dúvida, a adoração a Deus. Quer recomeçar seu ministério? Recomece na sala de oração, no jejum, na leitura da palavra. Lembre-se que o Senhor, quando chamou os apóstolos, capítulo 3 de Marcos, primeiro ele chamou para ele, depois para os enviar. A sua primeira missão não é evangelizar, por mais piedoso e santo que isso possa ser. A sua primeira missão não é fazer os seus deveres eclesiásticos, é adorar a Deus, é estar próximo do Altíssimo. E aqui nós temos um perigo grave, quando a gente começa pelos olhos. Sabe aquela pessoa que vai fazer anamnese, assumir o departamento, vamos ver o que é que a gente pode fazer? Aí ele começa sem oração, sem jejum, sem consagração, pega o seu papelzinho, a sua caneta e começa a anotar. A gente precisa fazer isso, isso aqui, montar uma lâmpada ali, ou a sala dos adolescentes, a gente precisa fazer uns desenhos de grafite, a gente precisa ter uma linguagem assim. Sabe qual é o perigo da gente fazer essas coisas sem a consagração? É que nós nos tornamos espectadores críticos e frios. Teve uma irmã, a gente teve uma eleição lá uma vez na igreja, no departamento infantil, e a irmã foi eleita, cheia de ideias, uma pessoa excelente. Primeiro ato dela, depois da escola dominical, ela disse: pastor, eu queria ter uma fala com os pais das crianças. Pode ser? Eu disse: pode. Reuniu todos os pais das crianças. Disse: irmãos, a gente está com ideia, mostrou um plano. Agora eu queria mostrar a você as salas. Aí foi em cada sala, olha, aí mostrou o defeito de cada sala. Sim, rapaz, começou errado. Não é para começar assim. É para a gente começar orando, buscando a Deus estratégias. Alguém já comparou a igreja, guardada as devidas proporções, coloque isso em letras garrafais, como um jogo de futebol. No jogo de futebol existem os atletas, são os que jogam. Existem a torcida, que é o que assiste. E existem os repórteres, que é o que critica. Na igreja tem esse mesmo trio, ou triunvirato. Existem os que jogam. É aqueles que suam camisa, é aqueles que estão nas consagrações, é aqueles, vamos evangelizar, vamos embora, pega seu bonezinho, pega a Bíblia, folheto. É aquele que está, olha, vamos fazer um mutirão na igreja e ele está lá junto. Mas existe a torcida. É aquele que não vai, mas diz: olha, Deus abençoe, estou torcendo por vocês, pode contar comigo, viu, meu joelho está lá. Mas suar a camisa que é bom? Nada. Ele não quer levar canelada, ele não quer levar carrinho, ele não quer levar bolada, ele não quer suar, mas ele tosse. E existe a galera do repórter, que são os críticos. Esse nem joga, nem tosse e só critica. Está vendo aí? O jogador errou o pênalti. Isso era para ter esse goleiro, dado os percentuais dele, ele tem essa queda à direita, toda vez, a cada 10 bolas, ele sete, ele cai para a direita, ele deveria ter chutado para a esquerda. É o crítico. Meu menino estava aprendendo na escola de natação, aí ele aprendeu a dar o pulo, o mergulho, né? Na minha terra se chama frecheiro. Aprendendo a dar o frecheiro. E toda vez que ele dava o frecheiro, aí ele encolhia a perna. Eu disse: não, meu filho, não é assim. Você vai dar o mergulho, você vai ter que esticar a perna. Aí eu reclamei ele umas 3 vezes. Aí ele disse: pai, vem fazer aqui para eu ver. Eu disse: ih, rapaz, eu também não sabia dar. Eu só sabia ver.
Aí disse, não, deixa para lá, deixa para a próxima aula do teu professor. Às vezes a gente é assim. A gente é a pedra, nunca a vitrine. E as pessoas não querem ser vitrine. O líder, ele precisa ser alguém consagrado. E essa consagração leva ele a ir além dos olhos. Neemias fez toda a observação e começou do lugar certo. Vamos começar no culto. Vamos começar na adoração. Vamos começar na consagração. Vamos começar na porta das ovelhas. Vamos começar adorando. Não é assim os 10 mandamentos? Observe os 10 mandamentos. A primeira tábua, os 4 primeiros mandamentos, tudo ligado a você e Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem ou escultura. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, e não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Inverte esses dois aí. Primeiro é você e Deus, meu amigo. Depois vem, honra pai e mãe, não mate, não roube, e não adultere, não cobice, e não lance falso testemunho. Primeiro é você e Deus, depois você e o próximo. Não é assim no Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como o pão, agora é a gente. Quer um ministério eficaz? Volte-se primeiro para Deus. Quando eu assumi a igreja no Bessa, cheia de desafios, nós começamos com 30 dias de jejum e oração. Eu não sabia nem como começar. Quando a gente não sabe como começar, a gente começa como? Orando. A gente começa orando. Quando você não souber o que fazer, ore. Se converteu uma mãe de santo lá na igreja. Elas confessam a Cristo no domingo. Na terça-feira, o filho dela chega na igreja, no culto de oração, e disse: pastor, mãe quer desfazer do terreiro, e eu não sei o que é que eu faço. Aí eu disse: eita, eu também não sei não. É fogo mesmo. O seminário não tem uma disciplina de como desfazer um terreiro. Aí imagina uma coisa dessa. Sabe, eu também não sei não. Mas eu enchi de coragem. Aí eu disse assim: tu quer que eu vá lá? Ele disse: o senhor vai? Eu disse: rapaz, sozinho eu não vou não. Sozinho não vou não. Mas se eu reunir os irmãos aqui, eu vou. Aí terminou o culto, já tinha terminado o culto, né? Aí eu reuni todo mundo de novo. Irmãos, vem aqui, chega aqui todo mundo. Aí todo mundo veio. Aconteceu isso, isso, isso. Quem vai lá comigo? O que é que você acha? Aí um disse assim. E eu disse logo, sexta-feira a gente vai lá. Logo na sexta, ó. Sexta-feira a gente vai lá. Aí eu disse: pastor, estou com serviço para fazer, não posso não. Aí eu disse: eu estou ocupado. Aí eu disse assim: pastor, eu tenho medo dessas coisas. Vou nada. Aí consegui 4. Eu disse: com 4 eu vou. Aí fomos. Chegou lá, um monte de coisa, irmãos. Faca, fumo, cachaça, cerveja, carteira de identidade, dinheiro, imagem para tudo que é canto. Eu disse: meu Deus, por onde a gente vai começar? Eu não sabia o que é que eu ia fazer ali. Mas quando a gente não sabe, o que é que a gente faz? A gente ora. Eu disse: então vamos começar orando. E Deus fez a obra. E esse trabalho hoje é a nossa mais nova congregação. Aleluia. Você pode dar um aleluia? Glória a Deus. Quando a gente não sabe, a gente ora. E é isso que ele está fazendo. Vamos começar pela porta da ovelha. Só que quando a gente, além da visão, a gente tem a consagração. Olha o segundo C, consagração.
Deus começa a lhe dar as estratégias. Versículo 10. Ao lado, reparou Gedaías, filho de Arumaf, defronte à sua casa, e ao seu lado reparou Atus, filho de Asbeneas. A outra parte reparou Malquias, filho de Arim. E aí vai dizendo os nomes, mas veja que coisa interessante tem aqui no 10. Defronte da sua casa. Qual foi a estratégia que Deus deu a Neemias? Vamos todo mundo trabalhar. Cada família vai ficar responsável pela parte do muro que ficar na frente da casa. Entenderam a estratégia aqui? Você vai cuidar da parte do muro da frente da sua casa. Olha a sabedoria que ele deu. Uma coisa é ser mecânico, outra coisa é consertar o carro que você vai andar. Não é assim? Quando você conserta o carro do outro, se quebrar, é o outro. Agora, quando você conserta o seu... Uma vez eu convidei um encanador para ajeitar um cano lá em casa, e ele ajeitou, só deu tempo dele sair, o cano estourou. Acho que ele botou um chip, quando saísse, estourava, né? Aí eu liguei para ele, disse, rapaz, o cano estourou. Aí ele disse assim, eu sabia. Você é um camarada filisteu. Se tu sabia, por que tu saiu? Claro, a casa não é dele. Aí estou eu lá com um balde, com um rodo, para aparar a água. Qual é a estratégia dele? Você vai reparar a sua casa, ou o muro que está na frente da sua casa, e aqui ele nos dá algumas lições quanto à metodologia. Primeiro, agilidade. Você não vai precisar viajar para ir trabalhar. Segundo, você vai produzir eficiência, porque se o muro cair, se o inimigo invadir por aquela área, qual é a primeira família que vai sofrer? É a sua. Então você vai fazer o negócio bem feito. Ali, se precisar de um saco de cimento, você bota 2. Para garantir. Se a pedra está fraquinha, você troca a pedra e bota a pedra boa. Você vai produzir eficiência. Você vai produzir bem-estar, porque você está perto da família. Juninho vai estar ali para lhe ajudar, né? Marieta vai estar ali, tchau, painho. E você, oh, coisa maravilhosa essa menina. Dá até mais vontade de jogar a colher de cimento na parede. Você vai produzir melhor sensação de proteção, porque ali você sabe que foi você fez. Você vai produzir mais cuidado familiar, porque o marido não vai ter que viajar, ele vai estar perto, cheirando a comida da esposa, chega em casa, dá um beijo nela, volta para trabalhar, e você fortalece os elos familiares. Liderança precisa ter um bom ajuste familiar. Viu? Você que está líder, você que é líder e não consegue dar um beijo na sua esposa, não anda de mãos dadas com ela no shopping, você que não apacenta os seus, ajeita esse negócio aí. Porque a nossa primeira liderança é aonde? Se você não cuida dos seus, como é que você vai cuidar da família de Cristo? Então comece reparando a porta das ovelhas do culto familiar. Quero desafiar os homens aqui, os cabra-machos de Jesus. Comece o culto familiar na sua casa. Antes de dormir, faça uma oração com a sua esposa. Tem muitos homens terceirizando, irmãos, a sua responsabilidade doméstica. Tem alguns homens que vêm para a igreja a reboque das esposas. Isso é uma vergonha. Bora, mozinho, já passei a camisa, viu? E ele está lá assistindo o Flamengo. O Campeonato Brasileiro. Só sai depois que o jogo termina. E quando chega na igreja, durante o culto, o jogo não terminou, ele recebe uma revelação, que quando termina o culto, ele já sabe qual é o placar. Eu tenho um defeito, eu sou vascaíno. Né? Eu tenho esse defeito, sabia, né? Muito bem. Aí tem uns irmãos que me aperreiam,
aí termina o culto, aí ele já sabe que o Vasco perdeu, já sabe os gols, já sabe quem fez o gol, tudo durante o culto. Eu disse, ô abençoado, como é que tu sabe desses negócios todinho durante o culto? Está ali no celular, ó. O Flamengo fez um gol, ele disse, aleluia, não é a pregação não, é o gol. Ah, se converter, rapaz. O bom líder precisa pastorear primeiro a sua casa. E quero desafiá-los, antes de dormir, ore com a sua esposa. Antes de abrir o WhatsApp, abra a Bíblia. Como é que você quer um ministério frutífero, um ministério piedoso, um ministério com a bênção do Altíssimo sobre a sua cabeça, se somos alheios às coisas de Deus? Se sabemos mais da escalação do nosso time do que sobre a escalação apostólica? Comece pela porta das ovelhas, comece com a sua ovelhinha em casa, leia para os seus filhos, cante para os seus filhos, compre um catecismo para meninos e meninas e comece a ensinar aos seus filhos boa doutrina. 3. O líder precisa ser um homem de cooperação. Terceiro C. Quem aqui está trabalhando? É só Neemias? É não. Versículo 1, olhe para a sua Bíblia. Versículo 1, a Bíblia diz que o sumo sacerdote, com a sua mitra, com os seus adereços, pega o carrinho de mão, pega a pá, pega a colher e vai trabalhar. Do versículo 12, olhe na sua Bíblia. O maioral da outra parte de Jerusalém, e aí você vai ver, do 12 até o 19, os governadores, os políticos de Israel estão trabalhando. Versículo 12, a Bíblia vai nos ensinar também que mulheres trabalhavam. Versículo 8, que os ourives e os comerciantes estavam trabalhando. É todo mundo em cooperação. Se eu disser assim, irmãos, vamos tirar essa bancada daqui, que a gente vai lavar a igreja. Vamos fazer uma ajeitada aqui, tal. Aí se eu disser, irmão, você e você pega esse banco aqui. Tá, pastor. Aí fica difícil, fica não? 2 irmãos para pegar um banco desse? Mas se eu disser, vamos pegar aqui 5 homens, 6, aí pega ligeiro, não pega? Cooperação. O sumo sacerdote, o governador, Neemias, as mulheres, todo o povo, está todo mundo trabalhando. E quem começa o trabalho é o líder. O sumo sacerdote encabeça como materialização da sua fé. A gente precisa construir os muros, mas ele não fica no discurso, ó, faz isso, é assim. Não, vai lá e faz. A gente está lá numa construção da igreja. Eu sou o vice-servente de pedreiro. Eu não sei levantar a parede. Eu vou me meter isso, fazer parede para cair. Não, mas eu estou aqui carregando uma pedra, fazendo isso aqui, claro que dentro dos meus limites, mas há disponibilidade. É tão bonito quando a gente vê as coisas prontas, mas por trás dessas pedras existe suor. Por trás dessa reunião aqui hoje tem gente que trabalhou na mídia, tem um irmão que está lá na gravação, tem um irmão que ligou para fazer não sei o quê, tem a outra pessoa que ficou lá no coffee break para comprar o pãozinho, teve outra que não comprou, mas passou a manteiga lá no pão, e quando tudo está pronto, aí é bonito demais, não é não? Mas aí vem o filisteu e diz assim, o pão estava seco. Ô, pirangagem medonha, botaram só o cheiro da margarina. Aí não vai não, irmão. Aí
deu na pedra. Todos estão trabalhando. Agora observe, versículo 11, versículo 19, versículo 21, o 24, o 27 e o 30. Deixe sua Bíblia aberta. Nós temos uma outra lição, que nós devemos respeitar o ritmo e os dons de cada um. Os moradores de Zanoa repararam 500 metros de muro. Quem produz mais, beleza, mas quem é mais acelerado não fica criticando quem produz menos. É um princípio das Escrituras. Lembra da parábola dos talentos? Foi dado a mesma quantidade de talento a todo mundo? Não, irmão. Então, se o irmão não tem o mesmo ritmo seu, é normal. Tem gente que é mais acelerado, tem gente que é mais devagarzinho, tem outro que é quase parando, mas o importante é não parar. Tem gente que sabe cantar, mas tem gente que não sabe, o outro sabe tocar. Nem todo mundo tem todos os dons, eu acho que ninguém tem todos os dons, e Deus faz isso é para que haja uma relação de codependência um dos outros. Porque às vezes a gente pensa que tem tudo, aí Deus não tem nada, rapaz. Você tem a liderança, ele tem a misericórdia, o outro tem a liberalidade, um tem a palavra de sabedoria, o outro tem outra coisa, e Deus junta tudo isso para a sua glória, para a sua edificação. Devemos respeitar o ritmo de cada um. Tem gente que olha para missões nos ribeirinhos, tem gente que olha os quilombolas, tem gente que é apaixonado pela África, e tem gente que olha para as tribos urbanas. E Deus faz isso graciosamente. É Deus quem produz essa chama no coração, de forma que a gente tem que respeitar as peculiaridades de cada um. Uma outra coisa interessante, irmãos, é que mesmo sendo líder, nunca espere a unanimidade na obra. A gente deve buscar por ela, mas sabendo que nós não a vamos ter. Perceba que os moradores de Tecoa estão trabalhando, mas a elite não aceita a obra. A elite recusa a obra. Versículo de número versículo 4. Versículo 5: ao lado destes repararam os tecoitas, os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço de seu senhor. Então perceba que você não vai ter 100% do seu departamento nunca. O pastor, irmãos, é um homem de constante coração partido. Porque imagina você pastorear um rebanho onde você nunca vai ver todo mundo junto numa vez só. É uma questão que aflige o coração do pastor. Você que é mãe, tem 5 filhos, vamos fazer o Natal, aparece 4, faltou o 5º. Você está inteira ali naquele chester? Você está inteira naquela macarronada, naquela lasanha? E aí nós temos a tendência de sempre olhar para quem não está, e esquecemos do que estão. Como líder do Senhor, você não pode focar naqueles que não acompanham, em amor, em zelo, diante daqueles que lhe acompanham. Guarde isso no coração, porque nunca teremos 100%. Quarto lugar, ou quarto C, o líder precisa ser um homem de confiança. As pessoas precisam confiar na sua liderança, irmãos. Mesmo diante de algumas coisas incompreensíveis.
O Senhor tocou no meu coração para começarmos a obra, a construção lá da igreja. Agora, como começar uma construção no período de pandemia? Como começar uma construção onde o caixa da igreja mal empatava entrada e saída? Como é que faz um negócio desse? Aí um irmão chegou para mim e disse: pastor, não concordo com isso não. Vou logo dizendo ao senhor que eu sou contra. E eu vou expor minha ideia na Assembleia. Tá certo. Vamos orar. Chamei ele. Disse: eu queria muito que você fosse comigo. Mas se você não for, eu vou. Porque eu entendo que é a vontade do Senhor. E aí na Assembleia a gente levou, diante desse drama, somente a solicitação para a gente começar a obra no que diz respeito a comprarmos o alicerce, o cálice, para colocar as vigas dentro. Somente isso. Irmãos, eu quero pedir liberação aos irmãos para a gente comprar o cálice e depois a gente compra as vigas para botar aqui dentro. Porque eu quero cavar esses buracos. Proposta para a igreja, essa. Quando chega na Assembleia, aí uma irmã se levanta e disse: o pastor está pedindo a liberação para cavar o buraco e colocar o cálice, é isso? Eu disse: é isso aí, irmã. E amanhã, se Deus fizer a provisão para comprar o pilar, vai ter que fazer uma outra Assembleia para comprar, é isso? Eu disse: é isso aí, irmã. Eu quero propor à igreja que a gente libere autonomia para o conselho para a construção da igreja. O conselho é um conselho piedoso, nunca se atrapalhou, então não tem porque a gente não confiar em vocês. É a minha proposta. Aí outro irmão: eu apoio. Aí botamos em votação e a igreja confiou no conselho. Compramos o cálice, compramos os pilares, compramos as vigas e a obra está caminhando. E quando a gente estava quase parando, Senhor, socorre. Manda um sinal se é para a gente começar ou não, continuar ou não. Chega na frente da igreja um caminhão de cimento. Entrega para a igreja congregacional no Bessa. O zelador liga para o presidente do patrimônio: chegou um caminhão de cimento aqui. O presidente disse assim: a gente não comprou não. Pastor, isso é invenção do pastor. Eu não comprei não. Eu também não. Aí o zelador disse: rapaz, não é para aqui não. Ninguém comprou. Eu acho que o motorista era mais pentecostal do que o nosso zelador. Aí ele disse assim: ô irmão, aqui é a igreja congregacional no Bessa? É. Aqui é a igreja do pastor Anderson? É. Receba. Receba. Aí, eu disse: é mesmo. Eu vou negar um negócio desse? Está orando. Está orando quando Deus manda a gente ficar com incredulidade? Aí derrubou, descarregou o caminhão de cimento. Agora a gente tem uma outra questão. Um caminhão de cimento, sem pedreiro, sem servente suficiente, esse negócio estraga. Aí o engenheiro diz assim: pastor, eu tenho uma saída. Eu estou com uma outra obra. A gente manda o cimento para lá e a gente vai pegando o cimento devagarzinho para cá. O que é que o senhor acha? Vamos orar. Fui orar. E eu disse: rapaz, esse negócio não está certo não. Se Deus quisesse que a gente fosse recebendo de pouquinho, Ele não mandava um caminhão, mandava um assaveiro, né? Mandava um carro de mão. Ele ia mandar outra coisa, não um caminhão. Eu disse: presidente do patrimônio, chega aqui. Eu acho que Deus está dizendo para a gente acelerar a obra. Vamos acelerar a obra.
E cadê o dinheiro, pastor? Se for isso, Deus vai mandar o dinheiro. Isso era 10 horas da manhã. Quando foi de meio-dia, 2 horas depois, um irmão disse assim: pastor, 2 semanas de pedreiro e servente é minha. Pode fazer a obra. Glória a Deus. Presidente do Patrimônio, contrata aí mais um pedreiro e mais um servente, que o Senhor está mandando a gente acelerar a obra. E a obra acelerou. E essas 2 semanas se tornaram 3, se tornaram 4, se tornaram 5, se tornaram 6. E Deus está fazendo a obra, graças a Deus. Mas por quê? Porque líderes precisam transmitir confiança. Você precisa confiar no seu líder. Orar por ele. Para que Deus dê sabedoria a ele, dê graça, dê discernimento, dê coragem. Líderes precisam transmitir confiança. Os seus liderados precisam ter a confiança de abrir as suas carrancas e os seus quartos secretos, dizendo: eu sou Jacó, pastor, eu tenho esse problema, meu líder de departamento, eu tenho essa crise, me ajude por favor. Para que nós venhamos ter isso, irmãos, nós precisamos conhecer as pessoas. A nossa igreja não é tão grande, e eu ainda tenho, e espero ter por algum tempo, o conhecimento dos irmãos. Isso é uma coisa extraordinária. E a gente precisa fomentar. Uma das grandes coisas boas aqui, além da palestra, é o cafezinho ali. Sabia disso? Aquilo é uma benção. Não é só pela comida, não. É porque a gente está conversando, está tomando um cafezinho, a gente está conversando. A gente está compartilhando, isso, a gente está criando relacionamentos. Isso é uma bênção, irmãos. E essas coisas precisam ser fortificadas em nossas vidas. Quando Neemias, ele conhece cada família, e ele sabe o que é que cada família está fazendo, nós devemos nos preocupar no bem-estar das famílias da igreja, nas famílias de nossos departamentos. E aquele que confia, ele começa a delegar. Ele não é o pedreiro de tudo. Não dá para construir aquele muro em 52 dias sozinho. Irmão, a tua família, pega aquela ali. Ei, o irmão aí, de xadrez, você vai pegar lá aquela 10 metros de muro lá. O irmão lá, você vai pegar, meu irmão, pega a área sua aqui, e você vai reparar aquele muro. Deus te abençoe. Está precisando de quê? Quando estiver precisando, pergunta a mim não. Vá lá e pergunta daquele irmão ali, ó. Ele é o do almoxarifado da igreja. E você vai dividindo, e todo mundo começa a se sentir responsável. Se der certo, aleluia. Se der errado, aleluia também. Mas o ônus e o bônus é de todos. Você precisa chegar no seu líder de departamento, no seu pastor, no seu conselho, e dizer: pastor, conta comigo, estou à disposição, eu quero contribuir lá com missões da igreja, eu quero contribuir com ajuda nas congregações, eu estou disponível para subir e descer. Confie e delegue, e Deus vai levantar os seus trabalhadores. Quero concluir, irmãos, com algumas lições finais. Vou pedir para o irmão colocar aqui, por favor. Primeiro, o altar precede o púlpito. A consagração vem antes do serviço. Segundo, busque discernimento espiritual para o seu ministério. O que é que eu quero dizer por discernimento espiritual? Se você está anotando, anote. Você precisa ter discernimento para não confundir convicção com teimosia.
E essas coisas não são fáceis, viu? De perceber. Às vezes o camarada diz, eu estou convicto, e é um teimoso. Você conhece alguém assim? Teimoso. Uma vez eu estava conversando com o marido, ele disse, pastor, minha esposa é tão teimosa, que se ela se afogasse no rio, eu procurava ela subindo, não era descendo não. Porque é possível que ela tenha subido a correnteza, tão teimosa que essa mulher é. Você precisa de discernimento, irmãos. Irmão, para não confundir convicção com teimosia. Você precisa de discernimento para não confundir flexibilidade com indecisão. Ah, meu pastor é muito flexível. Às vezes é indeciso. Ah, meu líder é muito fácil de lidar. Ele tem umas ideias, a gente chega, a gente muda ele. Flexível. Isso pode ser indecisão. Não confunda coragem com negligência. Quando o irmão disse, pastor, a conta não bate, pastor, para a gente construir agora. Eu disse, é verdade, bate mesmo não. Não bate. Nós fizemos 1 ano de construção em novembro. Durante 1 ano e cerca de 2 meses, todo o dinheiro que serviu para a construção não saiu R$1 do caixa da igreja. Não saiu R$1. Um cimento, um tijolo de Sesfuro não saiu. Não que estivesse errado se saísse, mas que Deus foi tão generoso que mandava de tudo que é canto. No meio da pandemia eu tive uma crise. Eu disse, meu Deus, será que eu não estou sendo insensível? Fazer uma construção dessa, com tanta gente desempregado, com tanta gente perdendo emprego, com tanta gente sem recurso. Será que eu não estou sendo teimoso? Isso era 00:30. Eu perdi o sono, saí, fui para o computador fazer o boletim da igreja. Deu 00:10, quando eu abro o computador, vem a mensagem do WhatsApp. Pastor, eu não sei se o senhor está precisando, mas eu queria mandar uma oferta, manda o Pix da igreja, que eu quero mandar uma oferta para construção. Quase R$3.000. É Deus, não é teimosia não, é convicção mesmo. Porque o camarada disse, para construção. Infiel seria se mandasse para feijão e arroz. Não confunda firmeza com prepotência. Tem gente que acha que ser firme é ser prepotente. Você pode ser firme e amável, firme e humilde. Precisamos, amados irmãos, procurar o curso médio entre mesquinhez e desperdício. Às vezes a gente é mesquinho, suvina, ou como diz na minha terra, pirangueiro. E às vezes a gente é desperdiçador daquilo que Deus nos dá. Você precisa de discernimento para ter o equilíbrio entre essas duas coisas. Vou fazer o aniversário do departamento. Mesquinhez. A gente tem 1.000, vamos gastar não. Vamos multiplicar 1.000 em 2. Desperdício. A gente tem 1.000, vamos gastar 2. Mantenha o equilíbrio entre amor e verdade. Sabe aquele irmão que diz assim, eu não tenho papa na língua, quando eu quero falar eu falo mesmo? Porque ele entende que a verdade suplanta o amor.
A Bíblia diz que como maçãs em salvas de prata é a palavra dita no seu tempo. Você precisa ter o time, o tempo, e você precisa ter o conteúdo, porque às vezes a gente está falando a coisa certa no tempo errado, e às vezes a gente está falando no tempo errado a coisa certa. E para que a gente saiba encaixar essas coisas, precisamos de discernimento. Senhor, me ajuda a me calar na hora de calar e a falar na hora de falar. Essas coisas não adquirimos com livros e nem com os cabelos brancos ou com a ausência de cabelo. Nada contra o pastor, viu, pastor? Essa mente brilhante, né? Até porque eu estou semi-brilhante, semi-brilho, você já é brilho total. Precisamos de discernimento. E tem gente que, em nome do amor, só nega a verdade. Lembremos-nos que a marca da igreja, até o quarto século, era descrita como: a igreja ela é católica, ela é apostólica, ela é una e ela é santa. Ela é apostólica e, portanto, fala a verdade. Doa a quem doer. Mas ela também é una e deve falar essa verdade em família, como para a família e em amor. Que Deus nos ajude, irmãos, no nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Vamos colocar de pé, irmãos? Bondoso Deus, em nome de Jesus Cristo, toma, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos. Que esses princípios venham ser observados em nossa vida em santo temor, pois sem Ti nada podemos fazer. Toma essa igreja em Tuas mãos, abençoa seus pastores, seus oficiais, seus líderes de departamento. Abençoa cada membro, cada congregado e faz florescer, ó Deus, segundo a Tua graça. E que o Senhor venha se agradar de cada um deles e de nós. É assim que eu te peço, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja Deus. Pastor.